Olá, seja bem-vindo! Este é o primeiro vídeo de uma série de 6 vídeos. O objetivo dessa série é nos aprofundar um pouco mais nessa parte científica, digamos assim, da prática de contação de histórias. Não que necessariamente nós iremos ver dados estatísticos, informações específicas, enfim, a parte mais técnica, mas sim, além de nos situarmos conceitualmente sobre determinados temas que envolvem essas práticas, nós vamos também falar sobre algumas pesquisas, estudos e teorias que a neurociência vem desenvolvendo e que acabam contribuindo para a gente entender um pouquinho alguns eventos quando a gente pratica histórias. Se tem uma analogia que eu gosto de fazer é a de dizer que contos e histórias são como uma ponte. Elas ligam, elas conectam, elas possibilitam o fluxo entre duas partes que antes estavam separadas. Mas que partes que são essas que estão separadas e que podem ser ligadas por histórias? Eu diria que a mais óbvia delas está entre a realidade e a imaginação. Mas histórias, elas também podem ser uma ponte entre lógica e intuição, entre o aqui e agora e o era uma vez, entre literal e ambíguo, entre consciente e inconsciente, entre aparentemente divergente, mas simbolicamente convergente. Nós estamos falando de algo que qualquer ciência vai ter muita dificuldade em comprovar porque não faz parte apenas do mundo concreto, material, sujeito às leis físicas, químicas e biológicas. E não é porque nós não conseguimos necessariamente comprovar cientificamente alguma coisa que essa coisa deixa de existir, não é mesmo? No fundo, mesmo que a ciência, até certo ponto, nos proporcione um chão firme, explícito para a gente pisar, mesmo que uma realidade mais intangível, emocional, abstrata, nos deixe um tanto quanto hesitantes, querendo a certeza, né? Querendo, na verdade, varrer para debaixo do tapete da literalidade, aquelas coisas mais ambíguas da experiência humana, nós sabemos que existe algo a mais, né? Na verdade, muitas vezes nós sentimos que existe algo a mais, mesmo que a explicação não seja tão evidente, não seja tão material, tão pouco linear. Por mais que se desenvolva um estudo, um método comprovado, esse método ele vai ser objetivo. Quando nós alcançamos o portal da subjetividade, as coisas não são tão explícitas, tampouco são literais. E é passando por esse portal da subjetividade que nós chegamos num lugar intangível, etéreo, que entre muitos nomes possíveis, aqui para nós que trabalhamos com histórias, nós vamos chamar esse lugar de mundo invisível. Embora cientificamente seja muito improvável comprovar essa outra realidade, esse outro mundo, estudos de neurociência vão nos dando aos poucos embasamento para compreendermos o funcionamento neurológico dos humanos. Uma chave aqui, outra chave ali, para tentar compreender as relações entre um mundo e outro. Ok, então as histórias funcionam como uma ponte entre o mundo visível e o mundo invisível. Eu até lembro de uma história que o meu professor de storytelling me dizia que somente Abraham ou uma salamandra consegue estar em contato direto com o fogo para se aquecer. Nós precisamos de um intermediário, do contrário, a gente se queima a hora que a gente tenta se aquecer. E as histórias, elas são assim como sonhos, assim como símbolos, assim como a imaginação, elas têm essa função intermediária de interligar duas realidades, externa e interna. Mas olha só, aqui também, de certa forma, o conceito de apenas duas realidades pode ser um tanto quanto equivocado. Porque até próximo ao ano de 325, nós considerávamos uma terceira possibilidade, uma terceira realidade. E foi só entre os anos de 325 e 680, durante os concílios de Constantinopla, da Santa Igreja Católica, que esse terceiro reino, o reino anímico, o reino da alma, e alma em latim é anima, animar, que é essa energia vital, a nossa animação, a nossa alegria de viver, que não é nem material e nem mental, deixou de existir. Os bispos decidiram que teríamos apenas duas realidades.
E isso abriu um precedente para nos desenvolvermos mais e mais, um pensamento cada vez mais especialista. A partir de então, ou você é corpo ou você é mente, ou é causa ou é consequência. Nós tivemos o iluminismo, a visão cartesiana, que foi ótima, afinal de contas, graças a isso, nós podemos hoje ir ao dentista e ter anestesia à disposição. Você já pensou nossa vida sem desenvolvimento, sem essas tecnologias? Mas ao mesmo tempo, esse desconhecimento, esse encobertamento, essa desconsideração, essa falta de oportunidade de experimentar esse outro reino acaba nos deixando incompletos muitas vezes, desorientados sobre a nossa própria vida e os movimentos nela. Então, para fazer essa conexão, esse fluxo entre as realidades, uma das coisas que a gente pode fazer é contar histórias. Nossa, Ana, assim? Simplesmente contar histórias? Sim, simples assim. Contar histórias é muito simples, na verdade. Ninguém aqui está inventando nenhuma roda. Nós utilizamos algo que o ser humano pratica desde que é ser humano. Algo que todo mundo conhece e faz consciente ou inconscientemente. Aqui na contoterapia nós queremos fazer isso conscientemente, a partir de uma escolha de valorizar a liberdade de escolha que a gente tem. E quanto mais experiência temos, quanto mais transformamos teoria em ação, maior a nossa consciência. Tem uma outra frase que eu adoro que fala que contadores de histórias restauram a ordem com imaginação. De novo, e de novo, e de novo. Os contadores de histórias, eles são como guias, como xamãs, curadores, profetas, educadores, agentes de mudança. Eles entretêm, mas eles também educam, eles inspiram. E eles podem tanto aprisionar quanto libertar. Praticar histórias, seja ouvindo, seja contando histórias, usando histórias prontas que já existem, criando histórias novas, biográficas, metafóricas, enfim. É uma das melhores maneiras que eu conheço de não nos esquecermos da nossa ambiguidade. Eu diria que essa é uma das motivações base, fundamentais da contoterapia, nos lembrar da nossa ambiguidade. E é por isso que eu acredito que a grande mágica dos contos está no paradoxo de serem leves e lúdicas, ao mesmo tempo que elas alcançam profundidades que muitas e muitas vezes estão além da literalidade, que escapam da nossa lógica, do nosso mental, do nosso intelectual. Essa mágica que acontece quando a gente pratica histórias também tem a ver um pouco com convencionar uma mensagem de maneira indireta e por isso possivelmente mais respeitosa, sem impor nossa visão de mundo, mas convidando o nosso interlocutor a encontrar as próprias respostas. Tem muito de maiêutica na contação de histórias, muito de ajudar o outro e, por que não, nós mesmos também, a parir o seu próprio conhecimento interno, suas próprias conclusões. Não é à toa que Jesus usava parábolas, histórias, para repassar e despertar o conhecimento. Porque as histórias são ponte, elas acabam nos tirando da ação do cotidiano, do automatismo. Elas nos transportam para um lugar de reflexão. Quando vimos uma história, nós refletimos sobre algo que está dentro de nós e que é engatilhado por essa história. Quando eu falo história, eu estou falando dessa estrutura mental, intelectual, de organizar os eventos num horizonte de significado, numa estrutura narrativa que engaja sentimentos e nos traz sentido. E isso acontece tanto na fofoca que a vizinha conta, porque afinal de contas existe uma história por trás dessa fofoca, quanto isso acontece no livro que a gente lê, no filme que a gente assiste, na notícia que nós vemos no jornal. E aqui é importante pontuar que existe uma grande diferença no que tange esse movimento entre as realidades: material, anímica, espiritual, mundo visível, intermediário e mundo invisível.
daquelas imagens que nós recebemos prontas, uma ilustração de um livro, as cenas de uma animação ou de um filme com seus efeitos especiais, essas imagens que chegam para nós de fora das imagens que a gente cria dentro, aquelas imagens que nascem quando nós lemos um livro ou quando ouvimos uma história. Quando nós criamos imagens dentro da gente, quando elas são provenientes da nossa imaginação, nós somos criadores, estamos ativos, somos protagonistas, escolhemos e, portanto, nos desenvolvemos. Quando as imagens chegam para nós de fora, nós estamos vítima. Nós somos manipuláveis, estamos passivos, somos coadjuvantes. Aqui a gente não exerce autonomia porque alguém já fez isso por nós. Muito bem, eu quero finalizar esse primeiro vídeo recapitulando com você esses conceitos chaves de realidades. Então, olha só, a grosso modo, nós temos a dimensão das coisas práticas, concretas, materiais. A cadeira que você está sentado, essa câmera aqui que está gravando esse vídeo, as contas para pagar, um mau jeito aqui nas costas. Mas nós também temos a dimensão daquilo que se passa na nossa cabeça, os nossos pensamentos e sentimentos, né? Os sentimentos que esses pensamentos despertam, nossas neuras, a preocupação com as contas, meus pensamentos sobre o vizinho que estacionou o carro mal na frente de casa, a certeza de que a minha prima anda escondendo alguma coisa da família. E também temos essa terceira realidade, algo que sem ela nós não conseguimos explicar por que quando eu fico estressada minha alergia de pele aparece, por que quando eu estou angustiada eu acabo compensando na comida, por que eu gasto dinheiro que eu não tenho, consumindo coisas que eu não quero para preencher um vazio. Se a vida fosse apenas literal, se as minhas coisas práticas do mundo material, comida, não tivessem nada a ver com as minhas coisas mentais, angústia, por que eu compenso uma na outra? Por que eu compro para preencher um vazio? Se tudo fosse literal, por que eu misturaria uma coisa com a outra? Porque está faltando um pedaço, um intermediário. Nós achamos que misturamos uma coisa com a outra quando nós não temos o conhecimento, ou melhor, o reconhecimento dessa terceira realidade. O Jung diz que esse pedaço que falta é o reino intermediário. A gente vive nessa realidade intermediária sem reconhecer que a gente está nela. Ao mesmo tempo, a gente também vive na realidade concreta, assim como na realidade mental. E sabe como nós sabemos que vivemos na realidade intermediária? Pelas nossas sensações, pelo que nós sentimos. Entramos num lugar e sentimos que ele é leve ou pesado. Ouvimos uma parente reclamando incessantemente sobre a vida e já dá uma gastura na gente, no estômago. Não é algo racional, é algo que a gente sente. E é esse reino intermediário que conversa entre o mundo mental e o mundo material. Para nós, aqui na contoterapia, são as histórias as intermediárias entre o mundo visível e o mundo invisível. São elas que nos aquecem para que a gente não se queime direto no fogo. São elas que promovem movimento entre os mundos. E movimento é liberdade. Eu espero que você tenha curtido esse assunto. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre rede de modo padrão.